Pesquisa na BR-319. Um desafio para a ciência brasileira. A BR-319 foi inaugurada em 1973, mas foi abandonada nos anos 80. Muito do pavimento resistiu ao longo do tempo, mas uma reforma retirou segmentos de asfalto a intervalo de quilômetros, deixando os 400 quilômetros do meio da estrada praticamente intransitáveis na época da chuva. A estrada tem efeitos diretos na fauna, mas a repavimentação da estrada foi polêmica, por causa de preocupação com o desmatamento no sudoeste do Amazonas e pouco se sabe sobre a fauna e flora da região. Vários estudos pontuais tinham sido feitos, mas faltaram estudos integrados da biodiversidade que permitiriam o zoneamento da região e a avaliação dos impactos da estrada. Vários projetos começaram a instalar módulos de pesquisas de campo a partir de 2004. Estas iniciativas foram consolidadas com infraestrutura através do projeto Pronex FAPEAN CNPq 16/2006, que providenciou acampamentos e infraestrutura de campo em 11 sítios entre Manaus e Humaitá. As pesquisas contam com o apoio de moradores locais, como Dona Irene, do quilômetro 34, seu Davi, do quilômetro 100, seu Edson, do quilômetro 168 e Dona Maria, no quilômetro 300. A BR-319 começa com a travessia do Rio Amazonas. O início da estrada foi reformado e o começo da viagem é tranquilo. Mas algumas travessias ainda dependem de balsas em condições precárias. A mata já engoliu a maior parte da estrada em muitas regiões. As pontes improvisadas já custaram a vida de muitos viajantes da BR-319. E mais de 100 delas precisam ser atravessadas para chegar a Humaitá. É um frágil fio de fibra ótica que acompanha a estrada e ajuda a manter a BR-319 aberta. A Embratel precisa manter a estrada aberta para a manutenção de suas torres de telecomunicação e a fibra precisa constantemente de manutenção por causa da queda de árvores. Sem as torres e a fibra ótica, a estrada teria sido abandonada definitivamente há muito tempo. Na maior parte da estrada, não existem hotéis ou pousadas e grandes trechos nem têm moradores. Por isso, foi necessário instalar acampamentos associados aos módulos de pesquisa. Sem este apoio logístico, estudos integrados da biodiversidade seriam impossíveis. Até alguns elementos da biodiversidade aproveitam os acampamentos. Os projetos repassam as descobertas informalmente e formalmente através de aulas nas escolas locais. Os solos são pobres em nutrientes e frequentemente não têm oxigênio por causa do lençol freático superficial.
Manchas de terra preta indicam que povos indígenas ocuparam a região muito antes da colonização por europeus e da abertura da BR-319. E muitas das florestas são antropogênicas, como este Caiauezal, floresta dominada por Elaes oleifera. A floresta é recortada por inúmeros riachos e canais de drenagem. Muitos dos riachos secam durante a época da vazante. Piezômetros de 7 metros foram instalados em todas as parcelas para medir a profundidade do lençol freático. Um aparelho que usa laser para mapear a vegetação, conhecido como lidar de chão, foi usado para descrever a estrutura da floresta em todas as parcelas. Estes dados permitirão a calibração futura do lidar de satélite e outras técnicas de sensoriamento remoto. A flora é rica. O trabalho de campo com plantas geralmente é feito durante o dia, mas o trabalho de identificação pode levar muito mais tempo. Os fungos que decompõem as plantas mortas fazem um show de formas e cores, e muitos podem ter substâncias químicas úteis para a biotecnologia. O fungo luminescente raro, Mycena lacrimans, somente é conhecido em áreas da BR-319, fora de unidades de conservação. Planárias gigantes deslizam no chão. É um mundo de aracnídeos. Insetos são abundantes na região. Existem até lagartas aquáticas. Os cupins são os engenheiros da floresta. E as formigas são os principais predadores. E algumas espécies se especializaram em caçar cupins. O sapo Leptodactylus lineatus, que canta dentro dos ninhos das saúvas, é conhecido como mãe do salveiro. Invertebrados são relativamente fáceis de capturar, mas o trabalho de triagem é árduo. A BR-319 é um paraíso para sapos. O sapo Rhinella gutata é capaz de jogar veneno das glândulas situadas atrás dos olhos em um agressor. A bioquímica desta substância ainda não foi estudada. A secreção de muitos outros sapos tem potenciais usos na indústria bioquímica. Os lagartos também são diversos.
mas existem muitas mais espécies de cobras. As equipes de aves precisam sair cedo, acompanhada pelos macacos para o acurso. A equipe de herpetofauna trabalha à noite, mas precisa sair cedo para chegar às parcelas de amostragem que estão até 6 quilômetros de distância do acampamento. Encontram muitos animais no caminho. E não somente os pesquisadores são atormentados pelas catuquiras, os flebótomos, mas são as pontes improvisadas que mais dificultam o caminho. Caiu de uma cobra. E depois do levantamento, tem o caminho longo de volta ao acampamento. A pesquisa na BR-319 não é fácil, mas a colaboração entre vários pesquisadores, institutos de pesquisa, moradores locais e agências de fomento permitiu estudos da biodiversidade em uma das regiões menos conhecidas do Brasil. A maioria dos dados resultantes desta pesquisa pode ser acessado livremente por meio do site http://pbbio.impa.gov.br/repositório/dados e as publicações por meio do site pbbio.impa.gov.br/publique.